Então, gente, nós vamos aqui discutir espelho negro. Espelho negro que a gente aprende na magia cerimonial como scrying. Só que scrying é uma palavra super genérica. Scrying, em inglês, é literalmente vidência. Então, vidente é quem faz tarô, vidente é quem joga búzios, vidente é quem joga runas, vidente é quem vê na bola de cristal. Então, é um nome muito genérico. É um nome muito genérico. Scrying é a forma com a qual o pessoal que trabalha com magia cerimonial chama o espelho negro. E daí também eu vejo umas lendas que eles falam, eles super complicam a arte do espelho negro. Nem sempre um magista cerimonial, mas sempre um magista cerimonial. Eles tentam colocar a arte deles como uma coisa sobrenatural e super difícil de fazer. Não, gente, não é. Não é. Não é. Aqui comigo você aprende mais a magia natural. A magia natural. Então, nós estamos falando o quê? Scrying pode ser uma vidência numa vela, pode ser uma vidência na água, mas normalmente é usado no Brasil para especificar vidência em pedra. Vidência em pedra. Vidência no espelho negro. No caso, o espelho negro tradicional da magia natural, ele é esse, ó. Ele é um espelho de obsidiana. Olha como ele reflete muito bem. Tendo luz, o espelho de obsidiana, ele reflete perfeitamente. Ao mesmo tempo, você pode usar um espelho normal? Pode usar um espelho normal. Eu já vi gente falando que usa a tela do celular. Pega o celular quebrado e usa a tela assim. Reflete muito bem. Reflete muito bem. Tudo o que reflete pode ser utilizado por espelho. Nós temos na mitologia espelho de ouro, espelho de prata, espelho do vidro, espelho de obsidiana. O vidro, gente, ele nada mais é do que uma areia superaquecida que se transforma em uma superfície caótica. O que é caótico? O que é caótico? E se eu pego o espelho, se eu pego o silício, se eu pego a obsidiana, eu levo para um laboratório e coloco isso daqui debaixo do microscópio, e eu tento ver a organização celular, não tem organização celular. É caótico, é um aglomerado de moléculas. Eu não posso chamar de células, porque nem ao menos tem aquela organização do alvéolo, núcleo, nucleolo, não existe isso. Não existe. É uma massa disforme colada um no outro, um no outro, um no outro, um no outro. Por isso são considerados pedacinhos do caos. Por isso são considerados pedacinhos do caos. Por isso também nós temos aquela analogia que é magia do caos, mas não é magia do caos, porque não é assim que a magia do caos está sendo utilizada hoje. Nós viemos do caos. Em um momento, quando tem toda aquela história bíblica, então faça-se a luz, então faz tal coisa. Em um momento, o caos se organizou molecularmente e celularmente, e foram criados os planetas, as galáxias, etc. e tal. Mas o que nós chamamos de caos? A massa disforme. E a massa disforme existe no vidro. Existe no vidro. E a obsidiana é um vidro. Normalmente, as wiccas, elas literalmente utilizam um espelho pintado de preto. Já cansei de ver elas utilizarem um espelho pintado de preto.
Já ouvi as pessoas falarem que utilizam a tela do celular ou a tela do computador, que é um vidro pintado de preto. Simplesmente é um vidro pintado de preto. Funciona para você acessar o teu inconsciente e o teu subconsciente. Mas não tem um elemental. Não tem um elemental. Porque o vidro, tal como nós temos num celular, num notebook, ou o vidro que você compra na vidraçaria, ele é artificial, ele não é natural. Como ele é artificial, ele não é natural, ele não tem elemental. Aqui, quando você tem um cristal bruto, quando você tem um cristal assim, vou pegar só para vocês verem, não é uma polpa, é um aglomerado. Quando você tem isso daqui, que é uma drusa, você tem uma colônia. O que é uma colônia? Isso quer dizer, gente, que cada pedacinho desse, cada drusinha, tem um elemental. E como cada drusinha tem um elemental, aqui é uma colônia. Aqui é como se fosse uma cidade de elementais. Quando eu tenho algo assim, ó, é uma matriz de turmalina rosa. Eu tenho uma colônia. Cada uma, essa daqui tem um elemental, essa daqui tem um elemental, essa daqui tem um elemental, essa daqui tem um elemental. Para eu fazer um espelho negro desse tamanho, eu usei uma pedra maior que ele. Essa pedra era uma colônia. Era uma colônia. Colônia quer dizer que tem vários elementais. Uma drusa de ametista é uma colônia. É como se fosse uma cidade de elementais. Então, quando eu peguei uma pedra bruta para fazer um espelho desse tamanho, essa pedra bruta enorme era uma colônia. Acho que foi o Zezinho que comprou uma pedra bruta de obsidiana. Aquilo é uma colônia. Aquilo não tem um elemental. Aquilo tem vários elementais. Vários. Quando eu pego uma pedra e eu lixo, eu faço um polimento, eu transformo ela nesse tamanho ou nesse tamanho aqui, eu vou devastando a colônia. Eu vou tirando a colônia. Então, esses elementais vão se partindo nesses pedaços. E isso daqui, polido, ele não perdeu o elemental dele, mas ele deixou de pertencer a um grupo e ele é um ser só. É como se eu tirasse o bichinho da ninhada dele. Bem que não é cachorro, não é gato, mas eu isolei, eu tenho um elemental aqui. Eu tenho uma pedra polida, eu não tenho mais uma colônia, eu não tenho mais vários. Deixa eu ver aqui. Por isso que eles são ariscos, exatamente, por isso que eles têm que ser domados. Ao mesmo tempo, gente, você tirou, mas não tirou eles dessa casa, porque isso daqui é uma casa virtual. Então, assim, eu tirei isso daqui da natureza. Então, eu tirei isso daqui da pedra-mãe dele.
Só que, ao mesmo tempo, esse ser, ele está nessa pedra, mas ele não está nessa pedra. Só um minuto, vou dar um pause aqui. Pronto, retornando. Dependendo do tamanho, por isso que eles são ariscos. Quem que é? É a minha manicure. Eu juro, eu vou dar aula para vocês, ela vai estar fazendo meu pezinho. Uma cara de pau, né? Mas, gente, eu preciso me cuidar. Ela adora, ela adora. Ela fala, dona Renata, eu ainda vejo a aula que a senhora ainda aprende as coisas, levo para casa. Ela é uma fofa, ela toma ayahuasca, ela planta lua, ela tem 2 filhas, ela é uma fofa. E Renata, já que você está falando que isso daqui pertencia a uma pedra maior, tem a possibilidade daqui ter mais de um elemental? Tem a possibilidade daqui ter mais que um elemental. Quanto maior a pedra, ou esse elemental é mais forte, ou essa pedra foi polida de uma colônia e ficaram 2 ou 3 aí. Então, ela tem uma força muito grande. Ele tem uma força muito grande. E esse elemental, gente, ele é normalmente representado por um dragão. Normalmente ele é representado por um dragão. Sim, sim, tem a possibilidade de despertar uma drusa de obsidiana. Eu tinha uma coluna de obsidiana bem grande, bem grossa, que tinha 1 quilo mais ou menos. O Zezinho me enganou, porque eu falei, olha, gente, eu tenho essa pedra aqui. O Zezinho falou, quanto? Eu falei, o preço, ele comprou. Então, ele tem uma colônia. Ele tem uma colônia. Ele tem uma coluna que tem mais de um elemental. Também por isso que, às vezes, você acha que despertou depois você traz aquele relato, mas eu conversei com um, parecia um dragão, depois eu conversei com um, parecia uma fada, depois eu conversei com outro, parecia um Pégasus. Ele é o mesmo ou ele é outro? Ele pode ser o mesmo, uma vez que ele se metamorfoseia da maneira que ele quiser, ou ele pode ser outro também. Ele também pode ser outro, sem problema nenhum. Eles me perguntaram quem que tinha chego, na maior cara de pau, falei, é minha manicure, vou dar aula e fazer a unha ao mesmo tempo. Aparentemente, o seu só tem um, aparentemente. Outra coisa, gente, pode ser qualquer pedra. Tradicionalmente, você utiliza a obsidiana, porque a obsidiana é um vidro. Então, tradicionalmente, ela é um vidro. Então, tradicionalmente, ela tem essa característica que é de ser um agente do caos, de ser caótica, de ter isso nela, que é a não organização celular, que é uma característica lunar, que é uma característica inconsciente, subconsciente. Então, você viaja aonde? Você viaja em outra dimensão? Você viaja em outra dimensão. Mas você também está viajando para o seu inconsciente. Você está viajando para o seu inconsciente. Então, por exemplo, aqui. Vou usar essa pedra aqui. O que acontece comigo, pessoal? De preferência, não é que você precisa... Gente, assim, eu vejo muita gente... É uma coisa assim, eu vejo muita gente falando que vai fazer shifting, não consegue, vai fazer viagem astral, não consegue, Gente, vocês têm que relaxar. Vocês têm que relaxar.
Assim, daí, outro dia eu briguei com uma menina que ela pegou e falou, não, porque é que nem a respiração, você faz inconscientemente. Eu falei, então você não entende nada de respiração. Tem respiração superficial, tem respiração profunda, tem respiração diafragmal, tem respiração pulmonar, tem respiração cerebral. Se você vai falar que é que nem a respiração e você vai usar como desculpa que é natural porque é que nem a respiração, você não entende nada de respiração. Na verdade, gente, vocês não... Manicure atende uma hora dessa? Ah, ela faz os horários especial para mim. O Tiago vai ver essa aula e vai falar, Renata, sua louca. Você tem que relaxar, gente. Você precisa de um estado de relaxamento. Se você não consegue fazer isso naturalmente, não tem problema. Toma melatonina. Eu não sei vocês, a melatonina não faz eu dormir. A melatonina faz eu ficar assim, voando. Então, assim, o que te relaxa? Quer ver? Faz sexo antes. Normalmente, um outro professor falaria para você, não faça sexo antes de usar o espelho negro. Gente, se for isso que te relaxa, faz. Por que não? O que te relaxa? Então, você precisa estar em um estado de relaxamento. Você não vai entrar no espelho negro com raiva, com ódio. Ai, meu Deus do céu, preciso fazer isso daqui em meia hora. Horário marcado para fazer espelho negro. Horário marcado. Assim, tenho que fazer espelho negro em meia hora, tenho que ir, voltar e entender tudo o que aconteceu aqui. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. É uma viagem que é como se fosse um pulo para uma outra dimensão. Essa dimensão é o teu inconsciente, é o teu subconsciente. Tem gente que faz isso no inconsciente do outro, se programa e fala, eu vou entrar no meu espelho negro, mas eu vou na cabeça do Paulinho. Sempre, sempre é uma viagem dimensional, mas também é uma viagem no inconsciente do fulano. No inconsciente, nós sabemos tudo. Na magia cerimonial, vão falar para você que você vai viajar em outra dimensão e ver o que está acontecendo com a pessoa, e daí você vai ver se tem um daemon perturbando. Nós sabemos tudo. Tudo. Inconscientemente, você sabe tudo. Inconscientemente, você sabe tudo que está te acontecendo. Conscientemente, é outra coisa. Então, é uma viagem no teu inconsciente ou no inconsciente do outro, aonde você vai buscar respostas. Por isso, gente, não é claro que nem o tarô. Não é claro que nem o tarô, uma pessoa veio me perguntar se eu faço para os outros. Eu nunca fiz, eu nunca cobrei para fazer para os outros, porque não é claro que nem o tarô. Então, assim, como que tarô é tarô, tarô é claro. Saiu a carta do mago, eu sei qual que é o significado da carta do mago. Entrei aqui e eu vi um elefante atravessando a sala, depois de eu ver um elefante atravessando a sala, eu vi 2 macaquinhos, e daí eu vi uma conversa com a tia morta da pessoa, e daí, no meio disso tudo, eu tenho que captar qual é o problema. É inconsciente. Para você trabalhar o inconsciente, você tem que ser um bom tradutor de signo, um bom tradutor de símbolo. Nem sempre tudo vai ser claro, gente. Nem sempre tudo vai ser claro. Então, é muito melhor você usar para autoconhecimento do que você usar para cobrar. Tem alguns magos que fazem essa viagem. Fazem isso para quê? Para ver o que está acontecendo na vida do cliente. Eu acho obscuro, mas, ao mesmo tempo, quando eu entro para ver o que está acontecendo na minha vida, eu já trago a solução.
Muitas vezes eu já resolvo lá mesmo. Muitas vezes eu já resolvo lá mesmo. Muitas vezes vendo aquilo e ressignificando e trabalhando aquilo ali mesmo, já volta com a solução. Eu trabalhava muito assim, eu trabalhava muito no astral. Só que daí o pessoal achava que era normal, era mediunidade, era dom, ninguém te ensinou isso. Como não, gente? Eu tive que trabalhar muito para aprender isso. Ah, é dom, é dom, é dom. Tinha dificuldade de cobrar, todo mundo falava, ai, que amor que você é, muito obrigado. Então, parei, falei, vamos trabalhar tecnicamente. Que tecnicamente vocês veem e vocês fazem. Mas é um instrumento de autoconhecimento no qual você entra dentro, você vê qual é o problema, você vê qual é a solução e muitas vezes você soluciona lá mesmo. E você pode fazer essa viagem. Essa viagem, ela é feita na tela do celular, na tela de televisão, no espelho comum. Você pode usar um tablet quebrado que você faz essa viagem. Só que veja bem, essa viagem é uma viagem única e exclusivamente sua, sem guardião, sem protetor, sem elemental, na sua fibra espiritual. Quando eu utilizo uma pedra, essa pedra pertence a um reino, e esse reino tem um elemental. Se esse elemental se torna meu amigo, ele é meu guia. Ele é guia. Deixa eu ver aqui a pergunta. Mas você consegue conversar com alguma entidade, deidade? Sim, conseguimos. Conseguimos. Pedindo para o elemental te trazer o ser em questão? Então, se eu caio num espelho negro de vidro, eu não tenho elemental. O vidro é industrial. O vidro não foi feito pela natureza, ele não criou elemental. Se eu tenho um espelho negro feito de vidro industrial que eu comprei na vidraçaria, se eu tenho um espelho negro feito de um celular quebrado, se eu tenho um espelho negro feito de um tablet, ele não tem. Sou eu comigo mesma, entrando no meu inconsciente, no meu subconsciente, que já me perguntaram: aconselho para quem tem depressão? Não. Aconselho para quem tem ansiedade? Não. Aconselho para quem tem algum problema mental, emocional qualquer? Não. Não. Porque você tem partes que não concordam com você. Eu tenho minhas partes que queriam que eu tivesse casada com 2, 3 filhinhos em um bairro. Eu tenho partes que acham que tudo bem, que é isso mesmo, que eu tinha que ser o que eu sou. Eu vou encontrar com essas minhas partes e você pode ser agressivo com você. E você vai ser atacado e você vai jurar. Daí a gente jurar e foi um daemon, foi um espírito, foi um ego. Não, você foi atacado por partes suas. Então, não é uma arte para você fazer quando você tem problemas emocionais, quando você tem problemas de química cerebral. Você só vai fazer isso se o remedinho tiver sob controle, porque hoje em dia todo mundo tem um sítio. Todo mundo ou é bipolar, ou é borderline, ou é ansioso, não escapa um. A gente não escapa, gente. Mas você vai fazer se tiver tudo sob controle e se você estiver preparado primeiro para olhar o teu inferno pessoal, você passa pelo teu inferno pessoal, depois você olha a pergunta que você fez. Só que se você faz amizade com um elemental ou os elementais de uma pedra, de uma bola ou de um espelho,
ele te guia. Ele te guia. O teu inconsciente está utilizando do reino dele para passagem. Para passagem. Então, aquilo que eu já falei para vocês, como é que você tira o poltergeist, como é que você tira o verde negativo da tua casa. Você se apodera da tua casa porque você é o grande elemento dentro da tua casa, você é o dono da tua casa. Então, se você usa uma obsidiana, se você usa uma bola de cristal, se você usa uma bola de ametista, o dono da casa é o elemental. Ele que é o poderoso nesse reino. E se ele quiser, ele te guia diretamente, ele espanta todas as suas partes inconscientes que lutam contra você e ele fala: aqui não. Aqui não. O céu nunca foi arisco. Então, gente, nós podemos usar aqui. Eu trouxe o de obsidiana. Você pode usar o de selenita. Existem alguns que estão relacionados com entidades específicas. A obsidiana, ela pode ser negra, gente. Mas tudo bem, se eu quiser usar uma obsidiana andara, eu posso usar a minha obsidiana andara de espelho negro. Quer dizer, não vai ser espelho negro, vai ser um espelho azul ou um espelho verde. Eu posso usar a minha obsidiana verde polida de espelho negro, de scrying, para vidência. Não vai ser um espelho negro, mas eu posso usar. Por isso que o espelho negro, gente, ele acaba não sendo um espelho negro. Eu posso usar a minha selenita para espelho negro. Sendo que vocês têm que entender o seguinte, que o tipo de pedra, uma pedra, ela sempre é elemento terra, veio da terra, gente. Isso daqui é chamado de ossos da terra. Pelos druidas, pelos magos naturais, uma pedra chamada de ossos da terra. Ossos da terra. A primeira vez que me apareceram os seres únicos e falaram, você vai fazer um conjunto de runas de ossos da terra, eu fiquei sem saber de que bicho que era o osso. Osso da terra é isso, é pedra. É a sílica, o silício. O silício é o osso da terra. Então, é elemento terra. Agora, o que você tem que entender é que é sempre elemento terra mais alguma coisa. Quando eu estou trabalhando com obsidiana, que é fogo, então é elemento terra e fogo. Quando eu estou trabalhando com obsidiana, que é um vidro, então ele é elemento terra e fogo. Elemento terra e fogo. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, aqui, ó, é um quartzo azul. Ele é elemento terra e ar. E ar. Quartzo azul está relacionado aqui com chakra coronário, terceiro olho e garganta, elemento ar. Ele aumenta a tua comunicação. Quando eu estou trabalhando com selenita, também é elemento terra, porque é um osso da terra, e elemento água. Elemento água. Selenita está relacionado com lua, selene, também se eu posso associar os meus espelhos a deuses, por exemplo, selenita pode ser associado a Hecate, pode ser associado a Selene, pode ser associado a Galateia, pode ser associado a várias deusas inconscientes e lunares. Aqui eu posso associar a Hecate, mas eu também posso associar a Freia, ou eu posso associar a Loki, ou eu não preciso associar a ninguém.
assim como não sendo magista cerimonial, eu não vou associar um daimon, eu não preciso obrigatoriamente associar a ninguém. Eu posso utilizar ele só como ele é. Então, aqui é terra e fogo, provavelmente o elemental vai ser um dragão. Aqui é ar. A possibilidade de eu ver ele como o quê? Como um Pégasus, como um grifo. Renata, como é que eu sei disso? Associação inconsciente coletiva. Associação inconsciente coletiva. No nosso inconsciente coletivo, que ouviu milhares de lendas durante milhares de tempo, eu vou associar esse ser a um ser do ar. Eu posso ver ele como uma arpia. Posso ver ele como uma esfinge. Porque é confortável para ele ser visto assim e é confortável para mim. Eu consigo entender o elemento dele. Quer dizer que essa é a forma original dele? Não, não quer dizer que isso é a forma original dele. Quer dizer que ele pode se apresentar assim. Eu posso ter de ametista assim. Essa é a ametista chevron. Por isso que ela tem esse desenho. Posso ter uma bola de ametista assim, que ela é sólida. Também ametista associada ao inconsciente, associada à mente, associada à produtividade, associada à saúde, associada a Hecate. Aqui, ó. Essa é uma de ametista translúcida. Eu nem tirei a etiqueta para não atrapalhar o Mário com os valores depois, porque elas são vendidas, elas são compradas por peso, elas são vendidas por peso. Essa daqui, ó, ela com certeza tem mais de um elemental. Por quê, Renata? Por causa desses riscos aqui, ó. Porque esses riscos, eles representam mais ou menos quantas linhas tinha de ponta de ametista. Então, é necessário uma ametista bem grande, por isso que a bola de ametista é mais cara, porque ela tem esse formato. Ela precisa ser polida o bastante para ser tirado todas as pontas dela. Então, eu vou pegar uma pedra de ametista enorme para fazer uma bola dessa. Por isso que a bola de ametista é mais cara. E esses riscos aqui, ó, eles estão me mostrando aonde que eu tinha uma linha de pontas de ametista. Se eu tinha mais de uma linha de ponta de ametista, aqui pelo menos eu tinha uma, duas, três, quatro colônias. Então, tem uma grande chance de eu pegar e avivar esse espelho e ele ter 3, 4 elementais. Ele ter mais de um elemental. Porque ele já está deixando marcado que ele tinha várias colônias. E pode ser também muito utilizado na vidência mais vulgar, vamos chamar, a mais comum, associada com as Wiccas, com as bruxas inglesas, com aqui a nossa bolinha de cristal translúcida, que também tem marcações, acho que vocês não vão enxergar aqui, eu tenho uma marcação, ela também tem marcações que mostram que ela pertencia a uma colônia.
Aqui eu não sei se você... Aqui, ó, dá para enxergar uma marcação. Aqui tem outra, ó. Aqui tem outra. Aqui eu tenho 3 marcações de colônia. Que quer dizer o quê? Quer dizer que ela tinha pelo menos 3 pontas assim. Então, entendam também que não é porque o seu cristal vai lascar ou vai quebrar um pouquinho que ele vai deixar de ter um elemental. Um elemental é uma coisa muito forte, gente, é uma coisa muito grande. Ele não some, ele não morreu porque aqui deu uma lascadinha nesse espelho negro, ó, deu uma lascadinha aqui. Eu não perdi o elemental aqui, tá certo. Ele perdeu o valor de mercado. Daí eu falei para o Mário, dá esse daqui mesmo para mim, que eu vou usar, ó, a lasquinha dele. Mas não quer dizer que ele deixou de ter um elemental. E esse elemental, ele é teu guia. Ele é teu guia. Só que, gente, o que eu trago de interessante para cá, que é esse daqui, que é a última coisa que eu adquiri. Que é um espelho negro que não é negro, é solar. É um espelho negro de Kukultan, vindo de Chichen Itzá para mim. E daí vem essa descoberta que faz diferença. Por exemplo, se isso daqui veio do México. É um calendário maia. Então, um espelho negro não precisa obrigatoriamente ser lunar. Um espelho negro não precisa obrigatoriamente ser lunar, que é uma coisa que eu aprendi quando eu fui lá para as pirâmides, porque eles lá utilizam espelho negro exatamente para observação do eclipse solar. Eles pegam o espelho negro, olham para a luz, com o espelho negro sendo utilizado para proteger os seus olhos, como se fosse aquele filme que a gente faz do quando a gente coloca um binóculo, um óculos escuro, um filme, eles usam a obsidiana negra. Para eles, a obsidiana negra, ela vai estar relacionada, sim, aos deuses serpentes. Vai estar relacionada aos deuses serpentes. Kukultan é uma serpente emplumada. Ele aceita. Ele aceita. Se pedir para o elemental do espelho negro ser o teu guia, ele aceita. E aí que você tem essas coisas, como, por exemplo, o espelho negro de labradorita associado aos dragões, o espelho negro de obsidiana associado a serpentes e dragões. Gente, dentro da mitologia inglesa, celta, eu não vou saber definir bem, daquela região ali, Inglaterra, você sabe que tem o dragão e tem o arme. Renata, qual que é a diferença de um dragão e qual que é a diferença de um arme? Vocês já viram o dragão que tem 4 patas e tem asas? Esse é o dragão. Esse é o dragão. Se vocês forem ver o dragão do Game of Thrones, você vai ver que ele tem 2 patas e as 2 patas da frente dele já são a asa. Esse é o Arme. Esse é um dragão menor. Esse é um dragão menor. É um dragão menos potente. O dragão do Senhor dos Anéis não se monta. Tenta montar um dragão daquele.
Um dragão, 4 patas e asas, ele é um rei. Ele é totalmente consciente dele. Você não monta esse dragão. Ele colabora com você se ele quiser. Ele é totalmente dono de si. Ele não consegue observar você nem ao menos como igual para igual. Ele é como o dragão do Senhor dos Anéis, do Hobbit, observando o Hobbit e observando os anões. Você é um ser menor para ele. Ele te auxilia se ele quiser. Esse é o dragão da labradorita. Esse é o dragão da labradorita. Esse é o dragão que quem mexe com dragões procura espelho negro de labradorita, porque está esperando não um colaborador ou uma obediência, mas está esperando um mentor. Então, o dragão da labradorita, ele é maior, muito maior do que você. O dragão da obsidiana, ele é um Warm. Ele é um dragão menor. Ele é um dragão de como domar o seu dragão. Ele é um dragão de Game of Thrones. Ele é um dragão que você conversa com ele e que que ele tem uma ligação com você. Ele tem uma ligação com você. Às vezes parece que ele é o teu animal de estimação, às vezes parece que você que é o animal de estimação dele, porque ele é um ser bem inteligente. E ele te guia, todos eles te guiam. Quando você tem uma bola de cristal de ametista, ele pode se apresentar dessa forma ou ele pode se apresentar de outra forma para você. Quando você tem uma bola de cristal, ele vai se apresentar para você de uma maneira mais angelical. Não que ele seja um anjo, mas por associação inconsciente, ele pode aparecer para você como um anjo, como uma valquíria, como um ser que você associa a um ser limpo, porque ele é um ser do ar, ele é um ser chakras superiores. Então, altera a apresentação que ele faz para você. Altera o efeito? Não altera o efeito. Não altera o efeito. Como que é para mim? Para mim, gente, quando eu abro o espelho negro, atualmente na minha casa eu tenho esse daqui. Esse daqui eu dou a seguinte função para ele, que eu pego ele, abro à noite e eu peço para todos os meus sonhos serem conscientes. Ele traz do inconsciente para o consciente, porque ele é solar. Então, ele traz à tona. Então, ele é para que eu me lembre de todas as coisas. Corre o risco de eu deixar um desses aberto à noite, passar por um monte de coisa e não me lembrar? Sim, ele é inconsciente. Inconsciente, você tem que ter um treino para você lembrar do teu inconsciente. Corre o risco de você fazer uma viagem astral e você não lembrar? Sim, ele é inconsciente. Inconsciente é inconsciente. Então, assim, esse é o grande drama do mago, é se lembrar de tudo. Fazer viagem astral é fácil, fazer shifting é fácil, fazer viagem no espelho negro é fácil, difícil é lembrar. Difícil é lembrar. Para você se lembrar, o que, que você precisa? Você precisa não ter o inconsciente com traumas não revelados. Porque se você tiver no teu inconsciente guardando um trauma de um estupro, um trauma de um assalto, do que aconteceu com você e que você jogou no fundo da mente para você esquecer, o que, que acontece? Você aprendeu a jogar as coisas no fundo da mente para você esquecer. E daí você tem que lembrar o que está no fundo da mente.
mas inconscientemente, para não sofrer, você aprendeu a esquecer o que tem no fundo da mente. Então, assim, a dificuldade é trazer do consciente, do inconsciente para o consciente. Qualquer um deles vai fazer você ver. Qualquer um deles vai fazer você ver. Ver o quê? Ver o que você perguntou? Ver o que você perguntou. Você vai se concentrar. Você vai abrir o seu espelho negro. Então, você vai despertar o teu espelho negro. Você vai fazer um sinal de entrada e um sinal de saída. Também já vi gente falando que pantáculo você colocou. Gente, eu coloco A e coloco Z. A primeira letra, a última letra. Eu nunca vou esquecer. Por que que eu vou colocar O primeiro espelho negro que eu fiz era um saco. Eu coloquei Júpiter e eu coloquei Saturno, depois eu esqueci se Júpiter era para abrir ou se era para fechar. O símbolo de Saturno eu não lembrava sempre. Isso, põe Sol e põe Lua. Coisa bem simples, coloca Sol, coloca Lua. Pronto. Faça uma coisa simples. Faça algo que você nunca vai esquecer, gente. Põe um triângulo e um quadrado. Coloca a primeira letra do teu nome e a última letra do teu nome. É um código teu com você mesmo. Não tem porquê, não precisa ser o pantáculo de Saturno do 7º dia do mês de fevereiro, onde só tem 28 dias, gente. Não precisa. Para quê? Põe um símbolo para cima, um símbolo para baixo. Faz simples. O simples não erra. O simples não erra. Não é bolo de noiva. Basta ser bolo de laranja. Assim, as pessoas enfeitam, daí as pessoas chegam e falam, e daí, depois que eu peguei e abri o meu espelho negro, eu coloquei um demônio menor ou um demônio. Quem é você para passar enfiando demônio no mundo dos outros? Quem você acha que você é? Sacanagem, gente. Eu ouço cada uma, daí tinha um mago que me falou que colocou um demônio, esqueceu o espelho negro aberto, e daí um dia ele acordou com o companheiro dele com uma faca correndo atrás dele. Eu colocava todo mundo no meio da rua. Colocava ele, colocava o espelho negro, colocava o companheiro, colocava a faca e falava: vão delirar em outro lugar. Vão delirar em outro lugar. Vocês estão fazendo um bolo de mistura de consciente e inconsciente. Freud explica, Jung explica. Não tem porquê. Não tem. Isso, vai para PQP, vai o meu parceiro sair correndo atrás de mim com uma faca e depois olhar para mim e falar: foi o elemental do espelho negro, foi o demônio que você botou no espelho negro que mandou fazer isso. E você obedeceu? Eu fico ouvindo, gente, eu não falo nada. Eu não falo nada. Hoje, do jeito que eu sou, eu não falo nada, mas as pessoas chegam e falam: ai, meu marido bebeu, minha mulher deu para o outro, mas era a entidade que estava no controle dela. Gente, era a entidade do teu inconsciente que você morria de vontade de fazer isso, olhou e falou: opa, que foi a minha pombagira, e deu para outra pessoa. Tudo é culpa do demônio? É, exatamente. Não, gente. É um. Eu já. Para que o demônio vai fazer isso? Assim, acordei, não tenho mais o que fazer, já sei. Vou pular de um espelho para a casa de alguém e vou infernizar alguém. Existe? Existe. Raríssimas vezes, quando você já fez um acordo inconsciente com ele, quando você já era aquele menininho trevoso que falava: quero ver se isso existe mesmo. Daí você chamou ele 50 vezes, de tanto você chamar, o bicho vai olhar e falar: tenho que ir. Tenho que ir, né? Estou sendo convidado para essa festa muitas vezes.
mas é muito, muito, muito difícil. E quando isso acontece, gente, não é Baal, não é Lucifer, não é Astarote, não Samegina, não. É os pobres, é os pequenininhos. É os pequenininhos, que esse pessoal está confortável em seu castelinho, não tem por que sair de Castlevânia para vir incorporar em um brasileiro para tomar cerveja na esquina. Né? Tem que ser um daemon pobre, gente. Tem que ser um daemon pobre. Ele não vai sair de Castlevânia, lá onde ele é rei, para descer aqui para incorporar no Zé, para beber 5 cervejas, chegar em casa e querer bater na Maria e botar o filho para fora de casa. Então, gente, tirem isso da cabeça. Não tem que colocar nada aqui. Não tem que colocar nada aqui. Já tem. Já tem. Tem um dragão maior e um dragão menor. Já tem. Tem um dragão do Hobbit ou tem um dragão do Game of Thrones para conversar com você. Vai olhar para você com cara de, ei, meu Deus do céu. Primeiro vocês pegaram a minha pedrinha, depois vocês poliram a minha pedrinha, depois vocês fizeram um ritual antigo na minha pedrinha, eu vou ter que aparecer para você, né? Então, é isso. É isso. Posso associar a deusa? Posso associar a Hecate? Pode. Colabora? Colabora. Tudo. Você pode associar a Deus. Pode associar a anjos. Colabora? Colabora. Colabora. Só que tem alguns deuses que fluem mais com o inconsciente. Hecate flui com o inconsciente. Loki flui com o inconsciente. Marte flui com o inconsciente. Hefestos flui com o inconsciente. Marte, Áries, sim, sim, ele flui com o inconsciente. Não tem um espelho lindo, maravilhoso, se você fizer um de jaspe vermelho e consagrar para Marte. Ele traz toda a sua força. Ele traz toda a sua fúria. Ou se você pegar uma bola de ágata de fogo e daí você consagra para Áries, você vai ver a força que isso traz. Principalmente se a sua questão do inconsciente for a dificuldade de trazer a sua força à tona. Daí você vai trabalhar com jaspe vermelho, um espelho de olho de tigre, um espelho de ágata de fogo, e você vai trabalhar com Marte, você vai trabalhar com Áries, você vai trabalhar com Hefestos. Vai trazer à tona uma força primal, primordial sua que você não sabia que você tinha. Você pode associar, sim, sem problema nenhum. E como é que eu vou fazer isso, gente? Primeiro vamos anotar umas receitinhas. Existem facilitadores, existem facilitadores. Existem coisas que facilitam a utilizar o espelho negro? Sim. Para dinheiro? Você poderia trabalhar com Freia, né? Só que Freia, você vai trabalhar com ela com citrino, seja natural ou pode ser um citrino que vem de uma ametista, mas traz a simbologia do citrino. A de pirita, ela é caríssima, gente. Primeiro que a pirita é muito pesada. Segundo que a pirita é um metal. Então, o polimento, gente, ele também vai atrapalhar o preço, o custo do espelho. Tá certo, Renata, você tem espelho negro de tudo quanto é coisa, eu tenho espelho negro de tudo quanto é coisa. O problema é o custo. Porque para fazer um espelho negro de obsidiana, eles têm a dureza dele, isso daqui também vai gastar um certo número de broca e de lixa.
Isso também vai deixar o trabalho mais caro ou mais barato. E se eu usar a pirita, eu vou gastar muita broca. Eu vou ter que ter uma broca que molde um metal. Então, ela é linda, uma de pirita, mas ela é caríssima. Uma possibilidade que você tem de trabalhar com um espelho de prosperidade, que é de freia, daí ele vai ter algumas qualidades. É o âmbar, é o âmbar. O âmbar, ele não é uma pedra, ele é uma resina. Essa resina bem polida, ela fica vítrea. Ela faz um espelho maravilhoso. Ela é a pedra associada ao dinheiro na mitologia nórdica. Ela é a pedra, ela não precisa ser grande, não. Ela pode ser uma medalha. Eu já vi gente comprar assim, ó. Deixa eu ver se aqui tem um medalhão, mas não vai ser para loja. Aqui é um orgonite, mas você pode ter uma medalha desse tamanho e usar de espelho negro. Uma medalha polida de âmbar desse tamanho, você consagra e você usa de espelho negro. Uma fatia de ágata de fogo, você carrega junto a você e você usa de espelho negro. Utilizar, é sim. Se você quiser, ó, você falando do dragão, se você quiser um dragão japonês, assim como esse dragão aqui se assemelha ao mexicano, porque ele veio do México, arruma um pedaço daquele jade bem verde, você vai ter um dragão japonês. Você vai observar um elemental parecido com aquele dragão da viagem de Chihiro. Para quem gosta da cultura japonesa, ter um contato desse com um dragão de ar, só que você precisa de um pedaço de jade, não essa nossa jadeíta, essa nossa jade suja de preto. Você vai na Liberdade, você compra um camafeu de jade. Eu não entendi, pode ser o ritual de avivar seria o mesmo. O ritual de avivar. Bom, primeiro vamos lá. Anota aí, incenso de visão. Todo mundo. É um incenso facilitador do estado de teta. O que é o estado de teta? O estado de teta é um estado de relaxamento que faz com que você é, consiga entrar muito facilmente em contato com esses seres. Então, o incenso, ele é feito de 2 colheres de sopa de artemisia, 2 colheres de sopa de artemisia, 1 colher de sopa de louro seco, 1 colher de sopa de arruda seca e 1 colher de sopa de hortelã. Você pega essas ervas, macera no pilãozinho, e você vai usar de incenso, vai queimar. Eu faço o seguinte: eu compro aquele carvão de narguilé, que parece uma pastilha. Eu deixo queimando um pouquinho no fogão, daí eu tiro com um pegador, ponho num pratinho e jogo as ervas em cima. Esse é um incenso facilitador de visão. É um incenso que faz você viajar bastante. Óleo de visão. Renata, tem um incenso de visão na loja? Não, não tem. Óleo de visão. Tem óleo de visão na loja? Tem, tem. 50 ml de óleo vegetal. Óleo vegetal, gente, é o azeite, é o óleo de soja, é o óleo de milho, é o óleo de girassol.
Qual que a Renata prefere usar? Eu prefiro usar o óleo de girassol. Por que que eu prefiro usar o óleo de girassol? Porque o óleo de girassol, ele é associado também à prosperidade. Já que eu vou fazer um óleo para eu ver as coisas, que eu faço um óleo que também já vai ativar a minha prosperidade. Óleo de girassol, na mitologia nórdica, o girassol segue o sol, o girassol vai para onde tem sol, o girassol traz prosperidade. Então, se eu vou usar um óleo vegetal, eu costumo usar óleo de girassol. Para mim, óleo de canola serve para nada. Ah, ela está cortando minha unha. O que, que é esses estalinhos? É a Stephanie cortando minha unha. Deixa eu mostrar a Stephanie para você. Stephanie, aparece aqui. De vez em quando eu engano vocês, eu estou fazendo a unha, vocês nem vêem, mas de vez em quando não tem jeito, vocês veem que eu estou fazendo a unha. Stephanie, ela me atende à noite, que é o horário que ela tem horário, e é o horário que eu tenho horário. Óleo de visão. 50 ml de óleo vegetal, 30 gotas de óleo de artemisia. Pelo amor dos deusinhos, gente, comprem óleo de artemisia. Não vão fazer óleo de artemisia. Eu fui fazer um curso aí e o rapaz me ensinou, pega a artemisia, coloca óleo em cima da artemisia, macera. Isso é óleo com. É diferente, óleo com e óleo de. Óleo de é um óleo da artemisia. Óleo com peguei a artemisia, botei numa Tupperware, botei óleo e deixei lá macerando. Não, isso é óleo com. 30 gotas de óleo de artemisia. 5 gotas de óleo de capim-limão. 5 gotas de óleo de capim-limão. 10 gotas de óleo de cipreste. Uma pedrinha pequena da lua, pedra da lua. Ai, Renata, tem que ser a pedra da lua natural, pode ser a pedra da lua artificial. Gente, quando eu era boba, quando eu era bem bestinha, que eu nem sabia que tinha pedra da lua natural e artificial, eu juro que eu achava que a pedra da lua artificial era a pedra da lua polida. Gente, eu já tive esse nível de informação. Então, não se preocupa, não. Eu usei pedra da lua artificial e funcionou do mesmo jeito. Funcionou do mesmo jeito, porque é a simbologia. Então, pode 50 ml de óleo vegetal, 30 gotas de óleo de artemisia, 5 gotas de óleo de capim-limão, 10 gotas de cipreste, uma pequena pedra da lua, deixa no frasco de vidro, e aí é que está o desespero, né? E deixa descansando de 45 a 90 dias, da coceira. Dá vontade de usar, tem que esperar de 45 a 90 dias. Na verdade, quanto mais velho o óleo de visão, melhor ainda, mais forte ele fica. Por isso que vocês compram de mim, porque vocês não têm paciência de deixar macerando 1 mês e meio no escuro. Descansar na sombra de 45 a 90 dias. Como vocês não têm paciência de deixar macerando, vocês podem comprar de mim. Tintura de limpeza do espelho negro. Tintura de limpeza do espelho negro. É uma tintura. Vai comprar isso. Compra o meu, faz o seu, deixa macerando e nem por isso deixa de usar seu espelho negro. Tintura de limpeza do espelho negro. 1 litro de álcool de cereais. Você já faz de litro. É um álcool com ervas que você vai limpar o teu espelho negro. 13 folhas de louro. 13 folhas de louro. 1 punhado de sálvia. 1 punhado de artemisia. 7 estrelas de anis estrelado. 1 noz moscada ralada. E também deixar de 45 a 90 dias macerando. Não tem essa paciência,
não tem essa paciência, então você faz o quê? Você compra no Lojinha do Renatinha e tudo bem. Lojinha do Renatinha Turca vende tudo. Vende os espelhos, vende o óleo de visão, vende a tintura de limpeza. Eu só não vendo o incenso de visão. Eu só não vendo o incenso de visão. Renata, alguma diferença quando você foi ativar esse espelho aqui, que é um espelho solar, que é o espelho doméstico? Vocês me perguntaram se o ritual sempre é o mesmo. O ritual é o mesmo, mas você pode adaptar a cultura local. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Pode passar a receita do incenso novamente? Incenso. 2 colheres de sopa de artemisia, 1 colher de sopa de louro picado, 1 colher de sopa de arruda e 1 colher de sopa de hortelã. Macera, 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 bate bastante no pilãozinho. Não quer macerar? Bota no... Olha, gente, eu sou tecnobruxa. Eu já ouvi falar de umas bruxas assim, ai, porque tem que ser colocado no pilão, tem que ficar fazendo assim no pilão, porque o pilão é tradicional. Eu acho que a bruxa não usava liquidificador porque ela não tinha na época dela, porque se tivesse liquidificador na época dela, ela ia usar o liquidificador. Então, eu acho que a bruxa não usava liquidificador porque não tinha. Para mim não tem problema nenhum. Para mim não tem problema nenhum. Então, gente, como que eu vou ativar o meu espelho negro ou a minha pedra, seja ela qual for a pedra? Eu vou ativar nos 4 elementos. Eu vou ativar pela terra, pelo fogo, pela água e pelo ar. Eu estou ativando o elemental. Eu estou ativando o elemental. O que aconteceu aqui? Peguei essa pedra da natureza, tirei da natureza, tirei do garimpo, levei para a indústria poliu, 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 poliu. O que acontece com o elemental? Ele se recolhe. Ele se recolhe. Então, aí é que eu ia usar, porque eu já vi gente falando, mas Renata, eu vou associar, qual que é a cultura dessa pedra? Ametista. Grécia. Grécia. Grécia, Itália, Europa, proximidade, vinho. Vinho. Então eu tenho que representar terra, terra e terra. Fogo, fogo é a vela. Ar, incenso. Incenso. Água, água. E a bebida que eu vou oferecer? A bebida que eu vou oferecer é da cultura da pedra. Para essa daqui, eu usei tequila. Usei tequila. Cultura mexicana, tequila. Vou despertar um dragão de jade japonês? Saquê. Saquê. Eles não sabem o que é o vinho lá. O vinho não é tradicional japonês. Lá, tradicional é fermentação de arroz. Arroz. Vou usar um de âmbar para freia. Eu vou usar o quê? Cerveja, o teor alcoólico é muito baixo. Eu vou usar hidromel.
Eu vou usar hidromel. Não altera os 4 elementos. Os 4 elementos vão ser água, terra, vai ser o fogo representado pela vela, que eu vou passar próximo, gente. Eu nunca vou tentar botar fogo numa pedra, pelo amor dos deusinhos. Não façam isso, não vão acabar com o polimento da pedra. Não vão achar que vocês têm que fazer uma coisa piromaníaca, passar álcool na pedra e atear fogo. Não, vocês vão pegar a pedra, pega a vela e passa perto. Não vão fazer nada muito pirotécnico. E o incenso. E também vem aquela discussão. Que tipo de incenso, Renata? Qual é a origem da pedra? Qual que o, é uma pedra, de novo, europeia? Eu espero que você não tenha usado a pena de corvo, né? Porque a pena de corvo, ela é difícil de achar, né? Não, usou uma pena normal. Passou a pena. Não botou fogo na pena. Você só passou a pena para representar o ar. Já vi essa adaptação também. Só que a pena é exatamente todo bicho ele é ambíguo. Tem pena de ave que só voa, tem pena de ave que voa e nada, tem pena de ave que é considerada noturna, caótica. Por isso que eu te falei, cuidado com o uso da pena de corvo. Pena de corvo na magia, ó, tchutchu beleza, tchutchu beleza. Então, pode usar a pena para representar o ar? Pode usar a pena para representar o ar, mas a pena de pássaro que voa, pena de sabiá, pena de pombo, não vai, você vai usar para representar o ar, se você for usar, por exemplo, uma pena de galinha, ele já não voa. Se você for usar uma pena de pato, ele voa e nada. O vento ou o sopro não funciona como ar? Olha, talvez, mas teria que ser um vento ou um sopro natural, avivar um espelho negro num momento em que o ar, em que o vento estiver forte, porque se eu faço assim, ó, eu já coloquei o meu éter, já tem a minha informação do DNA. Dependendo da maneira com a qual eu faço, ele já coloca uma informação a mais. O sino, ele pode representar o ar também. Ele pode representar o ar também. Só que, por exemplo, é o que eu ia falar. O sino, ele representa, por exemplo, mais na cultura oriental do que na cultura que você quer atingir, porque o Adrien Lucien, que eu saiba, ele trabalha muito com cultura helênica, né? Na cultura helênica, nos templos helênicos, era muito constante a utilização do incenso. O incenso era básico da cultura helênica. Templos gregos, templos romanos eram o tempo todo incensados. As primeiras coisas que as sacerdotisas faziam eram acordar e colocar fogo nos incensos dos templos. Então, assim como eu disse que é referente à cultura, depende da representação que você quer aí. Se eu for fazer um avivamento de um dragão de jade, eu posso usar o sino, eu posso usar o leque, eu vou usar o saquê, eu vou usar a terra, eu vou usar a água, eu vou usar o fogo. Eu posso adaptar o ar.
Eu lembro que eu levei lá fora por causa do vento também. Pensei, vai que a pena era de galinha. Vai que a pena era de galinha, galinha não voa. Nós temos aí a fuga das galinhas número 1 e número 2. Fizeram várias fugas da galinha para a gente saber bastante que galinha não voa, só voa dentro de avião. Então é melhor vocês usarem pena de bicho que voa, gente. Pena de bicho que voa, pena de sabiá, de papagaio, de arara, pena de bicho que voa. Ai, tem tanta pena de papagaio nos hip por aí, você vai comprar as penas verdes, pena. Voa, voa. Esse você tem certeza que voa. Mais alguma dúvida sobre espelho negro, gente? Você quer perguntar sobre espelho negro? Para que serve um espelho negro? Ritual de espelho negro. Uma vez avivado o espelho negro. O espelho negro, ele serve. O espelho negro serve para a limpeza da sua casa. O espelho negro ele vai servir para acessar outras entidades, outras dimensões, porque ele vai funcionar como se fosse uma porta da tua casa para onde você quer ir, independente de para onde seja. Então, ele é um portal seguro, ele é um caminho seguro. Então, veja bem, não tem lógica na minha concepção, não tem lógica eu fazer um espelho negro para um daimon. Mas tem lógica eu usar um espelho negro para conversar com um daimon. Eu posso parar e pensar, vou acender o meu incenso de espelho negro, vou acender o meu incenso de visão, sentar no meu sofá, pegar o meu espelho negro, olhar para ele e falar, quero visitar Baal. Esse portal vai servir de portal de intercomunicação seguro da minha casa para a dimensão ou o reino de Baal, sem eu ser atacada, sem eu passar simbolicamente por não sei quantos níveis de inferno, que é a crença, que de novo eu vou falar para vocês. É uma crença. É uma crença. Sabemos que Baal não é um demônio, mas foi demonizado, mas foi cultuado, mas foi colocado assim, de tal maneira que criou uma egrégora que faz com que você tenha que atravessar cenários que vão ser semelhantes ou iguais ao que? Ao inferno, até você chegar onde ele está. Então, o espelho negro, ele te leva seguramente para lá. Ele corta o judaico-cristão de você passar pelos demônios para chegar até Lucifer, passar pelos demônios para chegar até Lilith, passar pelos demônios para chegar. Por exemplo, se eu quero visitar o Hades, eu visito o Hades. Dentro da mitologia greco-romana, eu tenho que passar, eu não vou passar pelo cão de três cabeças. Eu não vou pegar a barca de Caronte. Eu não vou descer até o Hades. Eu vou usar isso daqui de portal, como se fosse uma porta que abrisse e fechasse da minha casa para o Hades. É um teletransporte, exatamente. Ele é o meu teletransporte, ele é o meu teletransporte seguro. Ele é o meu teletransporte seguro. Então, primeiro passo, ele te leva até onde você quiser, como um teletransporte seguro. Ele é a minha máquina do tempo. Ele também me leva para o passado e me leva para o futuro.
Se eu tenho uma pergunta do que está acontecendo aqui, se eu abrir o espelho negro e falar por que é que a Renata está passando por essa dificuldade aqui, ele também vai fazer um teletransporte do passado. A Renata está passando por isso daqui, porque a Renatinha, quando era criancinha, passou por tal coisa, que lei de ação e reação, 30, 40 anos depois, deu nisso. Como é que eu corrijo isso? Faço meu teletransporte para o futuro, vejo a minha situação daqui a algum tempo e se eu quero corrigir isso. Então, ele é o meu portal dimensional e ele é o meu portal astral. Ele é um portal astral e ele é um portal dimensional. Gente, só um minutinho. Tá vendo que prática? Fiz as unhas. Só assim, gente. Só assim. Pode dar risada que é só assim. Deixa eu voltar aqui o chat. É tudo uma visualização mental? Eu não diria que é uma visualização mental, gente. Para mim acontece o seguinte: eu estou pegando. Tem gente que enxerga no espelho, tem gente que olha e enxerga como um filminho. Já vi pessoas falarem que enxergam como um filminho. Eu entro dentro. Eu estou assim, olhando para o espelho, daqui a pouco eu entrei aqui. Então, tem pessoas para quem é uma visualização mental, tem pessoas para as quais é uma viagem. Para mim, é uma viagem. Para mim, eu entro e vou. Para mim, eu entro e vou. Então, quando eu faço isso, eu fecho a porta, eu deixo a luz, meia luz, e eu vou, e pode demorar 5 minutos. E eu ter passado várias horas lá dentro. Pode demorar algumas horas e eu voltar, e para mim foi só 10 minutos. Consegue corrigir as relações, consegue. Caso a pessoa não tenha consciência de um trauma, ele é desbloqueado. Por isso que eu falo, gente, que você tem que tomar cuidado com o espelho negro se você é bem resolvido emocionalmente. Você pode ver um estupro de seu, criancinha, por um tio que você não esperava. Você pode ver um dia que a tua mãe quase te matou de bater e você não lembrava. Você só lembrava que ficou de 3 dias de cama depois e na tua cabeça passou como se fosse uma gripe. Você pode lembrar de coisas que você não quer lembrar. Você tem que ser bem resolvido emocionalmente. Você tem que ser bem resolvido emocionalmente, você tem que ser bem resolvido sexualmente, você tem que ser uma pessoa bem resolvida, respirar, suspirar e falar tudo bem, porque às vezes você vai entrar aqui, você vai falar, por que todos os meus relacionamentos são abusivos? E ele vai te mostrar uma coisa, um dia que você tomou Boa Noite Cinderela e você não lembra. E que o teu melhor amigo te deixou em casa, que o teu melhor amigo te deixou em casa e que, na verdade, você foi abusada. Então, você precisa ser bem resolvido emocionalmente, porque essas coisas são muito mais comuns do que vocês imaginam. Elas são comuns com homens. 2 a cada 10 homens já foram abusados de alguma forma e não lembram. Mas elas são mais comuns com as mulheres. 2 a cada 10 mulheres foram estupradas e 5 a cada 10 mulheres foram abusadas de alguma forma. Então, você precisa ser bem resolvida com você para você ver isso. Por isso que eu falo, não é uma coisa que eu aconselho
a quem tem probleminhas psicológicos e psiquiátricos que não está em dia com a terapia, porque pode aumentar a revolta e pode dessolucionar ao invés de solucionar. Mas como eu disse, você vai enxergar aqui o problema e você vai pedir a cura. E a cura vai vir para você através de uma consulta médica que vai te mostrar exatamente qual que é o rosto do médico que você vai encontrar. Através do dragão mostrar para você 2 ou 3 ervas e você saber que são essas 2 ou 3 ervas. Ou através de você ver um ritual que você vai fazer. Consegue corrigir as relações. Você também pode fazer uma coisa mais suave que a Roberta está fazendo, tá? Você pode, ao invés de você fazer a viagem, você pode abrir o seu espelho negro, deixar próximo a você, no seu quarto, na sua cama, e você pode dar um conselho. Eu quero limpar o meu inconsciente. E não entra, não entra. É ele que vai emanar a energia que precisa para limpar. Daí você não entra. Você não precisa reviver o trauma para limpar o trauma. Você abre o espelho, depois que você despertou o espelho e que você tem uma intimidade aqui com o seu elemental, você faz o quê? Você pede para ele, você faz o símbolo, abre o espelho e pede para ele: elemental, eu quero limpar o meu inconsciente enquanto eu estiver dormindo. Você deixa ele aberto do lado da tua cama e você vai limpando o teu inconsciente. Também é uma forma, exatamente nesse ponto você está usando, exatamente para melhorar o teu mental, para auxiliar aquele psicólogo, para auxiliar aquele psiquiatra, não importa o que foi, você não vai discutir o que é, você só vai pedir para limpar. Só um alerta. Acordou no dia seguinte, fecha esse espelho. Já passei por experiência de colocar à noite para limpar, acordar, esquecer de fechar e depois eu ficar assim. Ai, por que eu tô esvaída? Ai, por que tá desse jeito? Ah, mas por que a minha memória tá um terror? Porque eu estava tentando produzir ao mesmo tempo que eu estava sendo limpa, ao mesmo tempo eu tentava usar o meu consciente com o meu inconsciente sendo sugado. Então, lembre de você acordar e fechar. Existe alguma catarse de fazer isso? Porque mexer com o inconsciente muda muita coisa. Então, é aquela coisa que eu te falei, você tem que ser uma pessoa bem resolvida. Se você for uma pessoa mal resolvida, você vai ter a própria catarse, que é a própria... o que é uma catarse? É a exacerbação emocional, gente. É a exacerbação emocional do ato que você está fazendo. São sentimentos, as emoções que acontecem ali quando você está fazendo aquilo. Catarse não é outra coisa. Catarse, ela é toda a emoção que sobe com o ato que você está fazendo. Então, você tem que estar bem resolvido. A segunda opção é melhor. Meu filho dorme comigo. Tem problemas deixar aberto com ele do meu lado? Você vai programar para limpar você, não para limpar o outro. Você pode programar para limpar você e você pode programar para limpar a sua casa. Você programa para limpar você, os seus traumas, e você programa para limpar a tua casa. Avivamento pode deixar o espelho aberto durante o dia para limpeza da casa. Sim. Principalmente se você desconfiar de egum, mortinho. Se você desconfiar de mortinho,
Aí é que você tem que deixar o espelho negro aberto. Ele é maravilhoso para mandar embora qualquer espírito que não pertence à casa. Não, você pede para você ver se você quiser ver, se você quiser fazer. E às vezes, gente, porque, por exemplo, às vezes você pode pedir. Por isso que eu falo que não é tão bom para você olhar as coisas para os outros. Você olha assim e fala: por que que, por que que a Fabiana não namora? Fui lá. Daí eu vejo o dia que a Fabiana foi abusada por um tio, lá, 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 lá. Ela queria lembrar do abuso? Não. Eu queria haver um abuso? Não. Eu perguntei sobre abuso? Não. Eu perguntei por que que ela não namora. Por que que fulano não tem dinheiro? É um motivo inconsciente. Não é um motivo consciente. Não é porque ele estudou para ser professor e professor ganha pouco. Porque isso é uma mentira que contam para gente. Tem professor que ganha muito bem. Tem professor que dá aula em Harvard. Professor que dá aula na escolinha municipal vai ganhar pouco. Então, não é por causa da tua profissão, não é por causa do teu diploma, não é porque você resolveu fazer letras, não é porque você é burro, é outro assunto por trás. Porque se quem fosse burro ganhasse pouco, jogador de futebol, muitos por aí não ganhavam um tostão. Então, entendo que é um motivo inconsciente. Você acaba descobrindo a verdade, mesmo que ela seja dolorosa. Ninguém chega para o espelho negro e fala: espelho negro, eu quero ver o dia que eu fui estuprada. Não. Ninguém chega para o espelho negro e fala: espelho negro, eu quero ver o dia que eu fui assaltada. Mas o espelho negro, ele não te mostra como as cartas, ele não te mostra como as runas. Ele te mostra o inconsciente. O que foi que aconteceu com você, que faz com que você não trabalhe, não consiga emprego naquela área, não. E ele mostra a solução. Ele vai mostrar a solução ritualística ou a situação, a solução ritualística, ou ele vai mostrar você no futuro, ou ele vai mostrar uma fórmula, ou ele vai mostrar que você vai encontrar um médico e você pode pedir a limpeza. Mesmo vendo, a pessoa pode acabar resistindo a mudar. Uma coisa bem prática é a viagem no espaço-tempo. Eu pego e abro aqui e falo: quero ver o que aconteceu que a Renata não consegue ganhar dinheiro. Vou para o espelho. Daí eu vejo o meu passado. Que vocês conhecem a história, eu sempre falo a história. Vocês veem o meu passado, vem que eu não estava bem, que o pai é alcoólatra, a mãe é alcoólatra, vem o meu passado. Eu olhei assim e falo: entendi o trauma, voltei. Daí eu olho e falo: e o meu futuro, se eu não fizer nada? E o meu futuro, se eu fizer? Pede para ver as duas coisas, pô. Pede para ver. Mas eu estou tão feliz do jeito que eu estou. Se eu continuar assim, como eu vou estar daqui a 10 anos? Ver o teu futuro. E se eu mexer nisso, como eu vou estar daqui a 10 anos? Ver o teu futuro. Então, essa programação tempo-espaço, ela é muito boa para você entender se vale a pena você enfrentar a dor. Se você for enfrentar a dor e tiver quase igual a não enfrentar a dor, então você fica no teu lugar confortável. Fica no teu lugar confortável. Você pode ver e resolver ficar. E você pode programar o espelho negro para limpar. Gente, acabou passando bem o horário que eu esperava, já são quase 9 horas.
Vocês sabem, então, como ativar um espelho. Bola de cristal. A mesma coisa, gente. Meu pratinho, com temática bruxulesca, né? Aqui. Como que eu vou ativar o espelho ou uma bola de cristal? Como que eu vou ativar? Eu vou ativar bem simples. Pelo fogo, passando o fogo próximo a ela. É. Passando o fogo próximo a ela. Tem uma ordem? Precisa falar alguma coisa? Não. Você tem que sentir que esquentou a pedra, mas você também não vai passar muito perto, por quê? Porque ela tem um polimento e ela tem um selamento. Você não vai atrapalhar o polimento e o selamento dela. O elemental dela já sofreu um tanto para chegar até aqui. Ativa pelo fogo, pela terra. Ah, eu uso de vasinho mesmo, gente. A terra do vasinho. A terra do vasinho. Joga a terrinha pela terra, pelo fogo, pela água, pela água e pelo ar. Eu uso incenso. Quer usar? Ah, tá vazio. Ai, que beleza. Renata, gosto do incenso de cone. Também pode ser. Posso usar o incenso de cone. Eu vivo pelo ar. Tá avivado. O que mais que eu vou usar além disso? Eu preciso usar palavras. Pode ser o próprio incenso de visão, pode ser o incenso de visão, não tem problema. Preciso usar palavras. Se eu quiser, eu posso já ir dedicando a Hécate, dedicando a Marte, dedicando a Loki, dedicando a quem eu quero essa minha bola de cristal. Fiz isso. No caso da bola, aqui no topo eu vou desenhar qual que é o símbolo de abertura. Aqui simplesmente eu vou desenhar um alfa.
Qual que é o símbolo de fechamento? Um ômega. Pronto. Não precisa ser um símbolo extremamente complicado. Não precisa ser um símbolo complicado. Eu vou pegar uma taça, eu vou colocar vinho. Aqui eu vou dedicar para Hecate, para Marte, para quem for. Não, gente, essa daqui é a primeira oferenda que eu faço para o meu elemental. Eu quero que esse elemental aqui trabalhe comigo. É para ele, é para agradar ele. Por isso que eu falei, se for chinês, põe um pouquinho de saquê. Se for japonês, põe saquê. Se for mexicano, usa tequila. Aqui eu estou agradando o elemental. Tradicionalmente, eu ponho o vinho e ponho artemisia. Por quê? Porque a artemisia é a erva da conexão espiritual. A conexão espiritual. Se a bola for grande o bastante para colocar aqui na boca da taça de cristal, eu ponho. Se ela for pequena, porque, ou o contrário, tão grande assim, que eu não posso colocar, eu vou colocar em relação a um móvel a taça na frente da bola. Se isso eu fiz com um espelho de obsidiana, eu vou colocar o espelho de obsidiana ou em cima ou embaixo da taça. Mas essa é uma oferta que eu faço de bebida, que ao mesmo tempo é elemento fogo e elemento água, então eu estou oferecendo o que para o elemental? Triângulo para cima, triângulo para baixo, estrela de Davi, que no fundo, embora tenha só 2 elementos, tem os 4 elementos. Então eu estou avivando o elemental e dando uma oferenda para que ele readquira energia. Por que, que ele vai readquirir energia? Porque ele foi caçado, polido, moldado, preso, como se eu estivesse conversando com um leão que está preso numa jaula e que novamente eu estou aqui falando para ele, olha, você vai voltar a andar para onde você quiser, você vai comer o que você quiser, nós vamos ser amigos e nós vamos trabalhar juntos. É bom você fazer isso periodicamente, porque é natural. Por exemplo, eu utilizo o... É natural. Eu utilizo runas, eu utilizo tarô, eu utilizo astrologia. Então, o espelho negro eu uso de vez em quando. Então, o espelho negro eu uso de vez em quando, é natural eu perder a conexão com ele por desatenção minha. Eu estou desatenta, eu estou fazendo 50 coisas, eu esqueço qual que foi o símbolo que eu coloquei de entrada, qual que foi o símbolo que eu coloquei de saída. Digamos que eu esqueci qual que é o símbolo que eu coloquei de entrada, qual que é o símbolo que eu coloquei de saída. Eu dou um banho de vinagre nele, que eu anulo os códigos com um banho de vinagre. E eu reavivo de novo, mesmo elemental. E é bom, de vez em quando, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu reofertar o elemento fogo através da bebida para o elemental. Eu estou de verdade dando comida para ele? Não.
mas eu estou mostrando que eu quero ter uma boa relação com ele. Eu estou mostrando que eu quero ter uma boa relação com ele. Eu estou mostrando que eu tenho uma relação de amizade. Pode ser muito bem capaz do elemental estar dando risada para mim e falar: esses seres humanos são uns palhaços mesmo. Eles acham que eu bebo vinho? Palhaçada. Mas é uma oferta assim do tipo: eu estou oferecendo para você uma coisa significativa para mim, da sua cultura ou da minha. Não, não. Aqui você, no avivamento do espelho, o espelho não está nem fechado e nem aberto. Então, eu avivei ele e eu falei, o alfa vai ser para abrir, o ômega vai ser para fechar. Eu só avivei ele. 24 horas depois é que ele vai estar avivado. Amanhã ele vai estar avivado. Daí, amanhã, você abre ele e você testa. Você oferece fora do scrying, fora da vidência. Você oferece fora do estado meditativo que vai fazer você ver coisas. E não, ofereci, deixei descansar 24 horas. Amanhã eu posso fazer o símbolo do alfa aqui. Eu posso ficar um tempo observando. Nossa, acabei de ver uma caveira linda de morrer aqui. Eu posso ficar um tempo observando. E daí, a minha primeira meditação com o espelho negro, eu posso ver muitas coisas e eu posso não ver nada. Eu posso ter uma primeira experiência frustrada, eu posso ter uma primeira experiência maravilhosa. E daí eu fecho ele com o ômega. Mas ele não está aberto porque ele foi avivado, ele não está aberto porque ele recebeu uma oferenda. Eu não preciso abrir ele para oferendar para ele, eu não preciso fazer nada. Eu posso simplesmente oferendar esse vinho é para você. Ansos, Ansos. A primeira runa, o A, runa de Odin. Pode, pode conversar. Pode conversar, sim. Ao invés de artemisia, pode ser sálvia ou mirra. Pode ser sálvia. Pode ser sálvia. Ao invés de artemisia, pode ser sálvia. São duas ervas, né? Mirra é um incenso, mirra é uma resina. Se você colocar uma resina no vinho, vai virar uma cola e depois você vai ter problemas para tirar ele da taça. Eu tive essa experiência, eu sei como funciona. Não coloca mirra no seu vinho, porque vai virar meleca. Vai virar meleca. A mirra é uma resina, vai virar um chiclete, uma borracha. Não faça isso com o seu vinho. Não faça isso com o seu vinho, não faça isso com a sua taça. Pode ser artemisia ou pode ser sálvia. Pode ser sálvia. É isso, gente. Tô super cansada, 21 horas, não esperava. Ai, pode, é gostoso, viu? Para degustação é gostoso, você pode deixar envelhecer um pouquinho de artemisia no vinho. O problema é que você não vai conseguir tomar duas taças, você vai tomar uma taça só e você já vai voar. Você não vai precisar tomar mais do que uma taça, você já vai para longe. Faz o que com o vinho da taça? Olha, eu tenho um negócio chamado dermopatia, que eu passo a mão assim, eu sinto se está quente, então eu sinto se o portal astral já está fechado ou não. E daí você joga fora, porque você já oferendou e já puxou toda a energia
que você precisava que fosse puxada. No caso, quando você não sabe, não tem isso, você espera 24 horas contadas. Por exemplo, terminou 9 horas da noite, 9 horas da noite de amanhã você pode jogar fora a taça de vinho. Se você deixar a taça de vinho, gente, é tão natural, o vinho vai embolorar, você vai achar que foi feitiço, magia, obsessão, foi só vinho fora da geladeira, vinho velho, vinho em contato com o ar, foi só composição química, não foi mais do que isso. Pode tomar esse vinho também. Pode tomar esse vinho. Não esse, porque esse você oferendou para ele. Então, você dá um doce de presente para uma pessoa e depois você come o doce. O doce era presente seu, agora deixa eu comer o seu presente. Mas você pode, inclusive, oferendar para ele, pegar uma taça para você, ir bebendo e ir conversando com ele, que nem se tivesse vocês dois sentados num lugar. Pois é, né, meu amigo? É isso. Você pode conversar com ele. Dá para aproveitar a energia de hoje da Lua e fazer um espelho negro bem potente. Vocês ainda estão sob efeito de eclipse, gente. Eclipse faz efeito 2, 3 dias antes, 2, 3 dias depois. Se vocês ativarem esse espelho hoje ou amanhã, é um baita de um espelho. Não, nenhum tipo de uva específica. Pode ser o vinho chapinha, o capaz do guardião do espelho negro te chamar de pobre. Eles são cara de pau, gente. Eles te olham assim com cara de quem que é esse que está chegando aqui? Tem uns guardião do espelho negro meio Caco Antibes, capaz de te chamar de pobre. Olha como foi pobre isso daqui. Mas pode ser. Mas pode ser, porque eles vão muitas vezes eles vão comunicar. Sabe como que o pessoal está falando que vai conversar com a IA e a IA tem personalidade, gente? Pois é, né? Eu quero ver o futuro. Vocês não perceberam até agora? Eu, o Robô fala sobre isso, Matrix fala sobre isso, Exterminador do Futuro fala sobre isso. A época que as máquinas vão pensar e as máquinas vão tomar o poder. Então, estamos indo direitinho. Agora eu estou começando a acreditar no fim do mundo. Agora eu estou começando a acreditar em Umbrella Corporation. Agora eu estou começando a acreditar que vamos chegar em Matrix e vamos chegar ao exterminador do futuro. Nós vamos chegar no momento em que as máquinas dominarão o poder. Dominarão o poder. E o pessoal fala, por que, que a IA tem uma personalidade? Porque ela está tão avançada que ela mapeia como é que você gostaria de ser tratado. Olha que coisa louca. Aqui, gente, é uma IA. Só que é uma IA sem conexão, sem pilha. Ela tem eletricidade, ela tem eletromagnetismo, ela tem uma memória RAM, que é o elemental do espelho negro. Ela é uma IA pré-histórica, ela é uma IA antes da gente conhecer a eletricidade. Ó, vocês falando de chat GPT, eu não tive coragem ainda nem de comprar a Alexa, que eu não quero ser dominada. Gente, boa noite para vocês. Eu preciso ir 9h10. Continuem no grupo. Eu vou passar as receitinhas do incenso de visão, óleo de visão, poção de visão no grupo. E eu vou passar uns feiticinhos que vocês podem fazer com espelho negro aberto, espelho negro de limpeza, espelho negro com bebida ou com vela preta. Ou vocês colocarem espelho negro na água para aumentar ainda mais a fluidez da viagem astral de vocês. Tá bom? Depois eu passo para vocês também o que fazer com morcego e o que fazer com sapo. Tá bom?
O que fazer com morcego, o que fazer com sapo e o que fazer com cobra. Anotado, Tami. Vou ensinar vocês o que fazer com morcego, sapo, cobra e pena de corvo. Beijo para vocês e boa noite.